O que é a realidade virtual? A melhor forma de explicar a realidade virtual é partir do princípio de que trata-se de um ambiente virtual no qual o usuário irá se inserir como se realmente estivesse ali, porém através de um sistema computacional. Efeitos visuais e sonoros se mesclam para dar mais vida à experiência, possibilitando assim entregar mais realismo ao usuário. É importante ressaltar que também há uma diferença entre realidade virtual e realidade aumentada. Enquanto a primeira se baseia em uma experiência imersiva, um cenário virtual em 360 graus, a segunda sobrepõe o mundo físico com elementos digitais em tela 2D meio de algum aparelho. Experiências antes não possibilitadas para a tecnologia agora são possíveis através da realidade virtual, como treinamentos de tiro por exércitos e até mesmo a possibilidade de reencontros de pessoas já falecidas. A realidade virtual teve origem na década de 30, quando Edward Link inventou o Link Trainer, o primeiro exemplo de um simulador de voo comercial. O dispositivo era eletromecânico controlado por motores, como um leme que simulava turbulência. O dispositivo foi utilizado durante a Segunda Guerra Mundial para treinar e melhorar suas habilidades, sendo patenteado em 1931. Em 1939, a Sawyer criou uma linha de estereoscópios intitulada Viewmaster. A tecnologia aproveitou a ascensão do filme colorido Kodachrome, da Kodak Eastman Company. Esses aparelhos permitiam ver pequenas fotografias tridimensionais por meio de rolos coloridos. Já em 50, foi desenvolvida uma interessante máquina denominada Sensorama, que foi uma das primeiras máquinas com tecnologia multissensorial imersiva. No entanto, foi na década de 60 que houve uma verdadeira evolução com a invenção da máscara Telesphere, sendo o primeiro exemplo de uma tela montada na cabeça, embora montada numa película não interativa. Em 1961, Comeu e Bryan, dois engenheiros da Philco Corporation, desenvolveram o primeiro precursor para o HMD como conhecemos hoje. O headsight, como foi chamado, incorporava uma tela de vídeo para cada olho e um sistema de rastreamento do movimento ligado a uma câmera de circuito fechado. E desde então a tecnologia foi evoluindo cada vez mais nas décadas seguintes. Apenas na década de 80 que surge o termo realidade virtual, a autoria do programador Jaron Lanier. Na época, a empresa de Jaron inventou o iPhone, um revolucionário óculos de VR, que foi lançado em 1989. E além do óculos, o dispositivo também vinha com um par de luvas apáticas que serviam para ampliar a imersão do usuário. A febre da realidade virtual foi nos anos 90, quando foram lançados os jogos de arcade. Os jogadores passam a usar o óculos VR e a utilização 3D imersiva. Então, nos anos 2000, surgiram os aparelhos que utilizamos hoje em dia. Eis que a Microsoft lançou o Kinect, sensores de movimentos para o Xbox. Mas é claro, nos anos anteriores surgiram outros aparelhos que tentaram trazer a experiência da realidade virtual, mas fracassaram ou não conseguiram funcionar tão bem. Em 2012 foi inventado o Oculus Rift, revolucionando a área da realidade virtual, e foi adquirido pelo Facebook em 2014 por 2 bilhões de dólares. A Google lançou em 2014 o Google Cardboard, uma plataforma de realidade virtual feita de papelão para ser usada em smartphones. O Google Cardboard oferecia algumas aplicações que entregariam uma tentativa de realidade virtual, não tão eficaz quanto o Rift, mas também uma boa experiência. Em 2015, a Samsung lançou o Gear VR, um headset compatível com os smartphones da linha Galaxy. O equipamento se encaixa no celular e possibilita uma experiência imersiva e tridimensional. Já em 2016 foi lançado o Microsoft HoloLens, o primeiro computador holográfico autônomo. O dispositivo permite que os usuários criem hologramas no mundo ao seu redor e interajam com eles. Além dos games, no entanto, a realidade virtual é empregada em diversas outras funções, até mesmo para simulações e treinos de autoescola. Psicólogos também utilizam óculos de realidade virtual para tratar fobias em pacientes, prática que vem mostrando resultados positivos. Em um recente estudo, a Juniper Research, referência em pesquisas e business intelligence no setor de tecnologia online e móvel, revelou que só o mercado de jogos em realidade virtual atingirá 8,2 bilhões de dólares em 2023, representando um crescimento de 580% para os próximos 4 anos. Esse crescimento será puxado pelo acesso à rede 5G e a maior disponibilidade de software e hardware para dispositivos móveis. À medida que novas descobertas são feitas no meio tecnológico, novos modelos vão surgindo e a VR vai se misturando com o AR. Os ambientes serão cada vez mais imersivos e o uso dessas tecnologias serão muito mais intuitivos e presentes em nosso cotidiano.
Porém, esse mercado pode tender a ter problemas. E o primeiro problema é o preço. Não só os headsets são bastante caros, como o hardware em que corre tende a ter um desempenho elevado, requerendo componentes também com preços altos. Depois, temos o problema da configuração. Soluções atuais envolvem a utilização de sensores, que o utilizador tem de decidir onde os colocar conforme a disposição da sala e a localização das tomadas, dado que estes têm de ser alimentados. Por exemplo, o HTC Vive, outro aparelho de VR, precisa de sensores posicionados em lugares específicos do cômodo onde ele vai ser usado. Caso contrário, ele pode não ter um desempenho tão bom assim. Outro problema a ser resolvido é a questão do movimento. O utilizador encontra-se confinado a um espaço fechado graças às câmeras e os sensores fixos que capturam o movimento do headset e dos comandos. Para se movimentar no mundo virtual, tem de recorrer a um joystick ou limitar-se a teletransportar pelo meio. Porém, não é só de entretenimento que a realidade virtual vive, pois a ideia de que a mente ajuda na recuperação é bastante verdade. Logo, a realidade virtual também é utilizada na medicina. E acredite ou não, a VR pode ajudar. Muitos médicos já trocam o uso intensivo de medicamentos após uma cirurgia, por exemplo, pela imersão no ambiente virtual, que passa tranquilidade e paz para acalmar a mente. Essa ideia é similar à técnica da hipnose. Contudo, os médicos podem aproveitar muitos outros recursos. Na Universidade de Stanford, por exemplo, foi criado um programa de VR para simular uma cirurgia endoscópica dos seios da face. Assim, os profissionais testam antecipadamente e ensaiam o procedimento para obterem melhores resultados. A ciência é um dos grandes beneficiados da VR. Esse é o caso do projeto Mars VR, que incentiva a exploração de Marte por meio dessa tecnologia. O projeto é desenvolvido pela Mars Society, que visa a ocupação daquele planeta. Porém, antes de iniciar o processo, é preciso conhecê-lo melhor. E é aí que entra a VR. Com técnicas especiais de fotogrametria, é possível vasculhar as áreas do planeta vermelho e entender melhor como funciona a vida por lá. Já não estamos longe de estarmos vivendo cada vez mais essa realidade virtual, mas agora, isso será benéfico para nós ou estaríamos nos tornando cada vez mais dependentes da tecnologia? Os anos à frente irão nos responder essa questão.